A gente volta a conversar com o Lucas Henning ao vivo, que está em um terminal de transporte aqui em Cascavel. Mostrou mais cedo como estava o movimento por lá. Pelo que nós percebemos aqui, parece que aumentou um pouquinho, né, Lucas? E a gente segue com esse assunto importante para toda a nossa sociedade, especialmente para os passageiros do transporte. Exatamente, Valdinei. A gente sabe que todos os dias as pessoas usam o transporte público aqui em Cascavel para se deslocar pela cidade, seja para ir ao trabalho, para as escolas, enfim, para circular pela cidade. Muita gente precisa ir até o centro, vai em busca aí dos serviços de banco, então precisa rodar pela cidade. E hoje mais cedo a gente acompanhou o início do dia no Terminal Leste aqui em Cascavel. Eu falo do Terminal Oeste, mas a gente foi até o Terminal Leste para acompanhar essa movimentação no começo do dia. Muita gente sai dos bairros, vem até o terminal e aí do terminal acaba pegando o ônibus para seguir aí para a região central da cidade. E no começo do dia tem muito movimento, tem muita gente, apesar de ter bastante linhas, são 61 linhas e muitos ônibus também circulando, muita gente reclama que esses ônibus ficam com muita gente apertada, então há uma lotação muito grande desses veículos, o pessoal reclama mesmo do aperto. Vamos ver agora os detalhes na reportagem. Todos os dias, logo cedo, os terminais de ônibus ficam movimentados em Cascavel. É um entra e sai de passageiros que vêm dos bairros em direção ao centro. Eu pego dois ônibus. Eu pego um lá do bairro onde eu moro e daí daqui do leste eu pego pro centro onde eu trabalho. Mas é sempre cheio. Eu uso o Riviera para vir pro terminal e uso o leste-oeste para ir pro centro daí. Aproximadamente 45 mil pessoas pegam ônibus diariamente para circular pela cidade. Muitas delas vão e vêm do trabalho, só que precisam ficar atentas para não perder a viagem. Sim, ainda mais quem tem horário marcado para chegar na empresa, né? Às vezes você não consegue chegar no horário certo, aí fica bem complicado. É ruim, mas tem que enfrentar, tem que trabalhar. Né? Quais são as dificuldades que a senhora enfrenta aí diariamente? Correr de uma na outra. Às vezes eu saio dessa aqui e já perco a outra lá. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, senão daí eu perco a outra lá em cima. São quantos ônibus para ir para o trabalho? Eu pego 3. Uma das linhas mais movimentadas é essa, que faz a ligação entre os terminais leste e oeste. Chegam ônibus e saem ônibus aqui do terminal, mas a fila com os passageiros que ficam aguardando nem sempre termina. É que tem muita gente que não consegue embarcar. A frota que roda em Cascavel é de 151 ônibus, que fazem 61 linhas. E a principal reclamação de quem depende do transporte é que os veículos estão sempre lotados. Tem que espremer um pouco, né? Espreme aqui, espreme ali e vai embora. Só o passageiro e falta ônibus. Tem ainda quem usa os ônibus poucas vezes e sempre que pode vai para o destino de outro jeito. Eu vou de moto, né? Hoje que vou resolver de ônibus, mas é complicado. Ônibus sempre lotado, né? Complicado. Para quem usa todo dia, né? E aí eu pego o gancho daquele passageiro, né, aquele telespectador que falou com a gente, ó, aperta aqui, aperta ali, ou seja, o passageiro sempre vai dar um jeito de embarcar no ônibus, porque o que ele não pode é perder o horário, o que ele não quer é levar ainda mais tempo para chegar em casa depois de um dia de correria, de trabalho, ou mesmo, né, não quer fazer aí o inverso de chegar atrasado no seu trabalho, no seu compromisso. E aí o recurso qual é, meu amigo, minha amiga? Você sabe, né, Murcica? Já andou muito de busão, né, meu filho? Anda ainda não? Não mais. Motoquinha? É, graças a Deus. Ô Lucas, agora tem gente que não tem o mesmo recurso aqui do Murcica, depende desse transporte público aqui, mas ele merece um transporte público com qualidade. A Boeing já está aí para conversar com a gente, a Larissa vai falar então o que tem sido pensado, tem sido feito para tentar levar um pouco mais de conforto, né? Dignidade a quem está dentro do busão. Exatamente, Valdinei. A gente mostrou aí na reportagem o dilema, né, que vivem diariamente os passageiros. A gente trouxe aqui a Larissa Boeing para falar um pouco sobre o que é que pode ser feito para resolver esses problemas que foram citados aí pelos próprios passageiros que dependem do transporte público todos os dias. Larissa, muita gente comentava hoje sobre a questão do aperto, né, desses ônibus, principalmente na linha Terminal Leste e Oeste. O que é que pode ser feito para resolver esse problema todo? Colocar mais ônibus para circular? Uma ótima tarde para você. Obrigada, ótima tarde para você também, a todos que nos acompanham. Bom, essa linha, todas as linhas, na verdade, que atendem a região central,
nós temos uma dificuldade operacional em razão das portas dos ônibus serem do lado esquerdo. Então há uma frota limitada para o atendimento de todas esses terminais e das linhas que passam no centro. Para minimizar esse problema operacional, nós criamos já algumas linhas, como por exemplo a linha Expresso Leste-Oeste, que tem algumas paradas na região central para possibilitar que aqueles passageiros que não têm o Terminal Oeste como destino possam também utilizá-la. E também a linha Terminal Leste Estação Central, que sai do Terminal Leste, vai até a Estação Central e retorna. Em função dessa restrição operacional que nós temos, e principalmente pelos contratos estarem próximos de seus encerramentos, nós não conseguimos fazer com que os operadores eles invistam em frota nesse momento, porque eles não vão ter o retorno desse investimento. Então, o que nós podemos fazer para melhorar é justamente reforçar essas linhas alternativas que já visam, minimizar esses problemas, porque infelizmente na região central, pelos corredores exclusivos, a frota é limitada e já está toda em operação. Você falava sobre a questão do fim dos contratos, que terminam no dia 31 de dezembro deste ano. Até lá, o que é que pode ser feito, então, já que não existe a possibilidade de ampliar o número de ônibus circulando, principalmente fazendo essa linha aí do Terminal Leste para o Oeste? Bom, nós fazemos diariamente o acompanhamento e tentamos buscar alternativas como essas que já foram citadas. Então, nesse momento, o que a gente consegue de fato fazer é ou ampliar essas linhas que já são existentes, ou como, por exemplo, a linha que nós criamos no Terminal Nordeste, onde também tem esse problema de ônibus com porta à esquerda, que foi quando criamos a linha estudantil. Então, retiramos os estudantes dessa linha que passa pelos corredores, criamos a alternativa em que levam os estudantes até próximo aos colégios, utilizando veículos com porta à direita, que é o que nós temos disponível hoje. Então, nós já estamos estudando a ampliação dessa linha estudantil, tentando viabilizá-la do Terminal Leste para essas escolas da região central, como uma alternativa para minimizar esse problema relatado pelos usuários. Claro que esses problemas são vistos principalmente nos horários de pico, A gente entende que existe uma movimentação maior e que às vezes tem mais de um ônibus. Então, às vezes, se o passageiro não consegue entrar no primeiro, vão vir outros ônibus que vão levar para o mesmo destino. Exatamente. Inclusive tem à disposição dos passageiros para que eles possam programar de uma forma mais adequada a sua viagem, o aplicativo da ValeSim, onde tem a previsão de chegada dos ônibus. Então, o passageiro, de posse dessa informação, ele consegue fazer um planejamento de uma forma que ele consiga sair da sua residência dentro de um tempo adequado para chegar no seu destino, sem que tenha que esperar muito tempo, por exemplo, nos pontos ou em terminais, e a sua viagem se torne mais confortável. Larissa, muito obrigado por nos atender, trazer esses esclarecimentos e para dar uma resposta para você aí de casa, você que está acompanhando a gente agora, que também depende do transporte público todos os dias, pede mais linhas, mais ônibus circulando pela cidade. Está aí a explicação da Larissa, falou sobre o fim do contrato aí do transporte público aqui em Cascavel com as empresas. São duas empresas que são responsáveis pelo transporte público, e esse contrato que vence agora no fim de 2022, no dia 31 de dezembro. Valdinei. Beleza, Lucas. A pergunta que está aí na tela, você está vendo, é possível acabar com os ônibus cheios em horários de pico? O objetivo da Larissa em participar aqui com a gente foi exatamente isso. Para responder então a essa pergunta, e o que fica então da participação da Larissa aqui há todo um trabalho sendo feito, um estudo sendo feito pela Transitar para adequar a rotina do cidadão aqui em Cascavel, do morador, enfim, do nosso passageiro, com relação ao que tem hoje de estrutura. Chegou uma mensagem aqui que o Cícero me mandou, o seguinte: como é a fiscalização do ônibus, hein? Eles colocam os novos ônibus no centro e os velhos, que parecem umas carroças, ficam nos bairros. A reclamação que está chegando pra gente pelo nosso WhatsApp, chega a dar vergonha. Ô Lucas, você está me ouvindo aí? Me dá um sinal que você está ouvindo o que eu estou lendo. Não tem validade esses ônibus. Tem que fazer uma fiscalização mais dura nos ônibus. Será que os bairros são menos importantes que o centro? A pessoa que mandou essa mensagem aqui não mandou o nome. A gente sabe o bairro pelo menos? Não. Agora, meio-dia, 19 minutos, também não. Enfim, uma pessoa que não quis se identificar, mas ela faz alguns apontamentos muito... Ah, chegou? Rosalva
Maria Luísa. Pessoal do Maria Luísa, tá aqui? Conseguiu colocar aqui? Ah, ótimo, então tá aqui, ó. Rosalva no Maria Luísa, essa é a mensagem então que eu estava lendo, com esses vários apontamentos. Outra que está chegando, é tudo sobre esse assunto, Cícero? A segunda e a terceira não, então daqui a pouquinho eu leio as duas últimas aí. Então essa primeira da Rosalva, do bairro Maria Luísa. Deixa eu voltar lá com o Lucas, tá com a Larissa ainda aí, Lucas? Repassar para ela então como tem sido essa fiscalização dos ônibus que atendem a região central e os ônibus que atendem, então, os bairros. Há uma reclamação por parte dos passageiros de que os ônibus que estão circulando nos bairros, eles estão em situação bem ruim. Confira, então, com a Larissa se isso de fato está acontecendo, o que eles têm feito, né, para resolver esse problema caso haja. Já vou repassar essa pergunta da dona Rosalva, do Maria Luísa, aqui para a Larissa. Larissa, uma telespectadora nossa mandou uma mensagem agora pelo WhatsApp falando sobre se a Transitar tem esse olhar, esse cuidado com a frota de ônibus, aqueles ônibus que vão circular apenas na região central, do que aqueles ônibus que circulam nos bairros. Ela diz o seguinte, que os ônibus que circulam nos bairros têm uma qualidade inferior aos ônibus que circulam no centro. Isso de fato é verdade? Como que a Transitar faz essa análise, né, dos veículos que estão rodando hoje pela cidade? Na verdade, não tratamos em termos de qualidade a região central ou os bairros. O diferencial dessa frota é que os veículos que operam nos corredores, eles foram adquiridos no final de 2018 para que iniciassem a operação em fevereiro de 2019. Então, esses veículos de fato são mais novos, mas não há um critério que distingua a região central dos bairros. E, novamente, né, o encerramento dos contratos dificulta a renovação da frota dessas outras regiões, mas não há nenhum tipo de distinção entre a região central e bairros. Tá aí a explicação da Larissa com relação a essa diferença, né, dos veículos que fazem parte da frota de ônibus aqui em Cascavel. Alguns mais antigos e outros mais novos, Valdinei. Muito coerente o que disse aí a Larissa, especialmente no que diz respeito ao contrato, né? Então esse contrato está sendo avaliado, está sendo analisado, com certeza com um olhar muito apurado, muito atento do pessoal da Transitar, para que ofereça ainda mais qualidade, ou qualidade mesmo, aos passageiros aqui de Cascavel. Seguimos acompanhando, né, Lucas? Obrigado você mais uma vez, a Larissa, aí, pela participação, por responder ao nosso povo, às pessoas que estão acompanhando, como a nossa querida Rosalva ali do bairro Maria Luísa, amiga nossa aqui do Balanço Geral, está acompanhando lá. Brigadão, viu? Você continua participando.